Olá, boa noite. Nós começamos hoje mais um programa Papo Sério, né? O penúltimo do ano, né? Graças a Deus que esse ano terminou. Hoje recebendo a senadora Ângela Portela. Boa noite, senadora. Seja bem-vinda ao Papo Sério novamente. Boa noite. Que ano foi esse? Vai deixar saudade? Um ano bem difícil, certamente. 2016, com acontecimentos muito fortes, muito impactantes na vida política, na vida econômica do país, e nós esperamos que ele encerre, né, com acontecimentos mais brandos, mais benéficos para a sociedade. Porque... Eu confesso que não lembro de ter presenciado um ano tão difícil como foi esse, viu? Certamente, um ano muito difícil, em que se teve o impeachment do presidente da República, né, num ambiente conturbado, um ambiente político muito tenso, muito nervoso, em que se assumiu um partido que fazia parte da chapa da presidência, e esse mesmo grupo político que assumiu a presidência da República também se revelou envolvidos em operações que investigam desvio de recurso público, o que é muito preocupante, porque na medida em que se queria tirar uma presidente da República legitimamente eleita, se esperava que o grupo político que assumisse tivesse uma postura mais ética, uma postura mais preocupada em retomar o crescimento do país com medidas que não afetasse tanto a população. Infelizmente, esperava-se que a mudança fosse para melhor, mas... Esperava-se que a mudança fosse para melhor, mas infelizmente as pesquisas em todo o Brasil mostram que a população brasileira não está confiante no novo governante que assumiu através do golpe parlamentar. Isso é muito preocupante, isso é muito triste, porque quando se tem esperança de que um grupo vá fazer aquilo que o outro grupo político não fez, e é exatamente o contrário, né? A gente já percebe nesses 7 meses de mandato do presidente ilegítimo Michel Temer, né, as esperanças da população não são favoráveis. As pessoas estão desacreditando e não estão confiando na pessoa do presidente da República. Talvez em função, né, do envolvimento do próprio presidente, né, em citações de delatores da Operação Lava Jato, talvez também pelas medidas tomadas, ele tem encaminhado propostas e projetos para o Congresso Nacional aprovar e votar, que retira direitos das pessoas que foram colocados lá, aqueles direitos na Constituição de 88. A exemplo da PEC do fim do mundo. A exemplo da PEC do fim do mundo, que é a PEC 55, que eu votei particularmente contra essa medida, porque ela restringe os recursos para investimentos em saúde, em educação, em assistência social, na valorização do salário mínimo. São medidas que afetam diretamente as famílias mais pobres do nosso país, do nosso estado. Então, nós não podemos admitir que apenas os mais pobres, os servidores públicos, os trabalhadores, pague pela conta do equilíbrio das contas do governo federal, do ajuste fiscal. A gente não concorda com esse modelo de equilíbrio fiscal que penaliza principalmente os mais pobres. Por essa razão é que eu me manifestei contra, votei contra a PEC 55, que limita os gastos públicos por 20 anos. Isso representa congelamento de salários de servidores por 20 anos. Isso representa que os investimentos que o governo federal fará em saúde, em educação, em assistência, em áreas de infraestrutura, eles serão corrigidos apenas pela inflação do ano anterior. E não é suficiente, com toda certeza. Também vimos aí um ativismo muito forte do Poder Judiciário nessas ações que têm acontecido em função da Lava Jato. A Lava Jato, Irisma, é um fator de instabilidade política em nosso país. Muitos dizem assim, o que vai acontecer ano que vem, 2017? O que vai acontecer para as eleições de 2018? A Lava Jato é um fator determinante, porque nós vemos, né, figuras que são prováveis candidatos à presidência da República
envolvidos na Lava Jato, né? Citados seus nomes. Então, os delatores da Odebrecht, que é a empresa, né, que fez principal, né? a empresa principal, onde 77 executivos da empresa fizeram delação, essa delação foi entregue, né, no último dia de trabalho do Supremo Tribunal Federal ao relator, o ministro Teori Zavascki. E durante o mês de janeiro inteiro, juízes auxiliares vão estar ajudando o ministro Teori Zavascki na análise de toda a documentação que foi entregue, de todo o depoimento que esses delatores fizeram, envolvendo senadores, envolvendo deputados, envolvendo o presidente Michel Temer, envolvendo os presidenciáveis dos diversos partidos. Nós também temos o nosso representante também nessa situação lá, né? Nós também temos o senador de Roraima, que está envolvido, né, na Operação Lava Jato, e, portanto, o Brasil e Roraima também, né, precisa ainda aguardar os desdobramentos dessa operação muito forte de combate à corrupção que está sendo desencadeada há 2 anos e meio. A Operação Lava Jato já tem 2 anos e meio. E tem a Operação Zelotes, tem uma série de operações que investiga o desvio de recurso público em nosso país. Então, eu diria que 2018 é um ano ainda, um ano de eleição presidencial, eleição de deputados, de senadores, de governadores, mas que a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator preponderante para a definição de candidaturas. A senhora diria que a Operação Lava Jato e essas operações, na verdade, contra a corrupção que vem acontecendo aí nos últimos 2 anos, seja um ponto de separação entre o antes das operações e o depois das operações do campo político do nosso país? Certamente. A Lava Jato existe uma quebra de paradigma. Nunca uma operação foi tão impactante, que envolveu pessoas, né, que têm foro privilegiado, né, em nenhum momento. E o envolvimento dessas pessoas que têm foro privilegiado, né, parlamentares, senadores, deputados, presidente da República, grandes empresários, quando em nosso país, Irismar, grandes empresários, a elite empresarial desse país foi para a cadeia. E hoje nós temos, né, grandes empresários na cadeia fazendo delação, envolvendo políticos, né? E não é só a questão do financiamento de campanha, não. A gente observa que tem o financiamento de campanha, a legislação previa o financiamento empresarial, o financiamento privado. Essa é uma questão. A outra questão é o financiamento para enriquecimento ilícito. Quer dizer, quando uma empresa financia um parlamentar, mas esse parlamentar, ele declara legitimamente aquela doação, declarava, que agora não é mais, agora já é proibido. Já é proibido. Mas quando já mudamos a legislação. Quando ela proíbe, quando a empresa faz a doação e o candidato registra devidamente na Justiça Eleitoral e a conta é aprovada, suas contas são aprovadas, isso não representa nenhum ilícito, isso é legal. Era legal, agora não. Então a gente observa também que essa Operação Lava Jato, os Zelotes, essa série de operações que investigam desvio de recursos públicos, ela não é apenas, fique muito claro, para financiamento de campanha, ela é também para enriquecimento ilícito. Né? São 10 milhões que são entregues, dinheiro vivo, fora do período eleitoral. Aí a questão do Caixa 2 também, são vários setores, são várias vertentes da doação que precisam ser analisadas. Por isso que o ministro Teori Zavascki, que é o relator no Supremo Tribunal Federal, que vai julgar os casos que envolvem políticos com foro privilegiado, tem que analisar caso a caso. Né? Mas isso é muito bom para o país, é bom porque o judiciário, os procuradores, os juízes, eles estão procurando cumprir o seu papel. Embora a gente perceba, em um caso ou outro, uma preferência por um partido do que por outro, a gente observa isso, né? Uma preferência maior por um partido do que por outro, mas a gente não pode, mesmo assim com essa tendência, deixar de valorizar uma operação que procura punir, né, os poderosos envolvidos em corrupção.
Muito bem, nós estamos conversando hoje com a senadora Ângela Portela, que retorna ao programa, né, depois de alguns meses, fazendo uma análise dessa situação em que o país se encontra hoje. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo a senadora Ângela Portela. Senadora, a senhora se sente constrangida por fazer parte de uma classe, a política, em que tem sido alvo de tantas operações, tantas coisas feias que a população, na verdade, já esperava isso, né, mas que não era necessário que fosse se confirmado da forma como está se confirmando agora, como a gente falava da Operação Lava Jato no bloco passado. Bem, certamente, Elismar, a classe política sofre um descrédito muito forte por parte da população. Isso é visível, isso é notório e as pessoas têm até muita razão, porque não são poucos os representantes do povo que estão envolvidos em desvio de recurso público. E isso leva, obviamente, a uma desesperança das pessoas. Poxa, eu votei, eu acreditei, e está aí, olha o que está acontecendo. A pessoa está envolvida, está usando a política para se dar bem pessoalmente, e não para o bem coletivo, e não para o bem da população do Estado, da população brasileira. É uma coisa que certamente desestimula até as pessoas de bem a ingressarem na política, porque o sistema político eleitoral do Brasil realmente está em declínio. Ou se muda as regras do financiamento de campanha, ou se muda as regras do modelo político eleitoral, que é o que se está tentando fazer no Congresso Nacional, ou então a tendência é o descrédito com a classe política permanecer. E claro que preocupa a gente que faz parte, sou senadora do meu estado de Roraima, me sinto muito honrada por ter sido eleita, escolhida pelo povo para representar Roraima no Senado Federal. E eu tenho procurado, com a minha postura mais ética, trabalhar representando bem o meu estado, com seriedade, com honestidade, procurando trabalhar pelos interesses do povo de Roraima, do estado de Roraima, né, fazendo investimentos, que é uma prerrogativa de todos os senadores, todos os parlamentares, de colocar recursos do orçamento na União para áreas importantes do nosso estado. E a gente sabe quanto a saúde de Roraima precisa de investimentos, precisa de gestão eficiente para atender a população, principalmente, Elismar, no momento em que o governo federal aprova uma medida provisória que restringe, que diminui os recursos que a União vai fazer em saúde nos estados. Ora, se nós já temos o subfinanciamento da saúde do país, da saúde do nosso estado, como é que o governo federal, que é aquele que deveria injetar mais recursos para que estados e municípios pudessem melhorar a sua saúde, como é que vai restringir esses recursos? Roraima, assim como todos os demais estados da Federação Brasileira, tem uma crise, existe uma crise econômica e política no país. Então, Roraima também precisa que o governo federal faça investimentos a mais na saúde e vai diminuir. Isso preocupa muito a gente. Foi por essa razão que eu me manifestei no Senado Federal contra a PEC 55. Essa PEC ela é danosa, ela limita os gastos. Então, a gente tem procurado trabalhar com toda a dedicação, com toda a seriedade, para poder melhorar os investimentos na área de saúde do nosso estado. A área de educação, eu sou professora, Elismar. A área de educação é uma área que eu tenho o maior carinho. Tanto que a gente, durante o mandato, tem procurado investir muito na valorização da educação infantil, priorizando também a nossa Universidade Federal, o nosso Instituto Federal, que são instituições sérias que oferecem ensino técnico, profissionalizante e superior de qualidade para a juventude do nosso estado. Então, são investimentos que a gente acredita que são muito válidos e que beneficiam a todos, toda a juventude do nosso estado. A criança, o adolescente que precisa ter escola de qualidade.
Então, o investimento em saúde e educação tem sido prioridade para a gente nesse mandato. Uma outra coisa que eu poderia, assim, destacar de relevante durante o ano de 2016 foi que nós conseguimos, junto ao governo do Estado, ainda no mandato da presidenta Dilma, resolver definitivamente a questão da regularização das nossas terras. Para mim, eu considero assim, uma grande ação de 2016 em benefício do nosso Estado. Uma questão que já era há décadas, né, que era para ser realizado e não. Uma questão que há década você viu que houve um decreto de 2009 que transferia as terras da União para Roraima. De 2009 para cá, para 2016, muitos anos se passaram e não se resolveu. Agora essa questão está resolvida definitivamente. O que está faltando agora é a conclusão do zoneamento econômico e ecológico, que o governo do Estado está trabalhando para a conclusão desse zoneamento. E ao concluir o zoneamento econômico e ecológico, as terras do nosso Estado, os nossos produtores rurais, os donos de projetos de plantação de soja, da agricultura familiar, vão poder ter título definitivo das suas terras e vão poder também ter o benefício daquela emenda que eu, como senadora, aprovei no Código Florestal de redução da reserva legal de 80% para 50%. Então, eu acho isso que... dá um fôlego muito grande para o produtor, né? Que estava limitado ali para não podia aumentar a sua área produtiva por causa disso e agora... Dá um fôlego muito grande para os agricultores, os produtores da agricultura familiar, para os grandes empresários, né, do agronegócio do nosso Estado. Todos se beneficiam com essa emenda do novo Código Florestal. Porque aqueles que já desmataram 50%, eles vão poder se legalizar no cadastro ambiental rural, vão poder pedir empréstimos aos bancos públicos, vão poder ter mais 30% das suas terras para a produção. Isso é muito bom, né? Muito positivo. Com certeza. Bom, a gente está conversando hoje com a senadora Ângela Portela, né? A gente vai para outro intervalo e volta em seguida para o último bloco. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério. Hoje tenho o prazer de receber a senadora Ângela Portela. Senadora, nos dê uma boa notícia. Aquelas emendas ali para a saúde já foram liberadas? Já foram liberadas, felizmente. O dinheiro já está na conta do governo do Estado para a compra de equipamentos para as salas de parto, que nós vamos equipar em cada hospital dos municípios, dos 10 municípios do interior, Caroebe, São Luís, Baliza, Caracaraí, Rorainópolis, são 10 que já tem um hospital estadual. Nesse hospital será equipada 3 salas de parto, com todo o equipamento moderno, para que as mãezinhas possam ter seu filho com segurança, com estabilidade, com humanização. Que não haja mais aquela correria, né? Que não haja mais aquela correria. Entrou em trabalho de parto, tem que vir para Boa Vista. Tem que vir para Boa Vista, correndo, dirigindo para a maternidade. Às vezes nem dá tempo, né? Às vezes nem dá tempo. Então, a gente fica muito feliz de ter contribuído. O recurso já está na conta do governo para fazer a compra desses equipamentos. Então, para mim, já é uma realização. Eu só quero, se Deus quiser, em meados do ano que vem, já inaugurar essas 3 salas de parto nos hospitais desses municípios do interior, para que a gente possa ver, né, de fato, os recursos sendo investidos em benefício das mãezinhas que vão ter seus bebês. Já tem também 3,5 milhões, né, na conta do governo do Estado para a compra dos equipamentos, são mais de 300 equipamentos para a cardiologia do HGR. A cardiologia do HGR vai ter equipamentos modernos para atender melhor as pessoas que precisam. E também para o bloco C do HGR, recurso liberado para a compra de equipamentos, os equipamentos mais usuais, né, camas, essas coisas todas que são mais úteis. O bloco C é esse que está sendo construído, o bloco, né? C, exatamente, do HGR. Então, o anexo. Então, a gente acredita que o governo do Estado deverá, né, apresentar à sociedade de Roraima, no ano que vem, grandes investimentos na área de saúde. Se Deus quiser, a gente precisa, né, a população toda compreende que o investimento maior para o bem-estar da população tem que ser na saúde do nosso Estado.
Então, eu me sinto muito feliz de ter contribuído para que a gente possa fazer esses investimentos, e os investimentos na área de saúde ajudar a quem precisa. O Sistema Único de Saúde, que está ameaçado por essa PEC 55, é lamentável isso. Por conta disso é que é importante a gente priorizar a área de saúde nos recursos orçamentários que os parlamentares têm direito, né, no orçamento da União para destinar para o nosso Estado. Tem que priorizar, Ismar, porque não é possível investir em saúde só o valor do ano de 2016 corrigido pela inflação. Porque a inflação já está no centro da meta, 6,5% e 7,5%. É insuficiente, né? Aumentar o que foi gasto em 2016 e em 2017 apenas em torno de 6, 7% a mais. Por essa razão é importante usar esses recursos de emendas parlamentares para fortalecer o setor de saúde de Roraima. Bom, foi um ano de crise, como a gente já comentou aí nos últimos dois blocos. Mesmo assim, foi possível fazer muita coisa, né, senadora? Liberar alguns recursos que estavam pendentes aí para o Estado, para beneficiar o Estado, não só um ou dois municípios, mas vários municípios, né? Com certeza, mesmo com as dificuldades, né, dos acontecimentos políticos que ocorreram em 2016, foi possível, com muito trabalho, com muita dedicação, conseguir boas coisas. E aí eu posso citar aqui que foi a questão da regularização fundiária, que foi no primeiro semestre ainda, né, que foi uma coisa muito positiva. A questão da liberação dos recursos já na conta, isso é muito positivo, porque isso agiliza, né, a burocracia para fazer licitação, as prefeituras poderem também fazer os investimentos necessários. Nós colocamos recursos para fortalecer os conselhos tutelares. Todos os 15 conselhos tutelares do nosso estado receberam, né, o kit, que estavam abandonados, jogados às traças. Nós colocamos recursos para a compra de um carro para os conselheiros trabalharem, para a compra de computadores, impressoras, aquele kitzinho que é básico, essencial, né? Que é básico para que os conselheiros possam fazer o seu trabalho, que é tão importante, de proteção à infância e à adolescência nos 15 municípios do nosso estado. Também foram liberados recursos para as prefeituras poderem investirem, né, na infraestrutura, eletrificação rural, nós colocamos recursos, já foi liberado também para diversos municípios do sul do estado, eletrificação rural, melhorias nas vicinais e também construção de pontes. Nós temos participado do Fórum da Agricultura Familiar. Um trabalho em parceria da Embrapa com as associações de produtores rurais nos 15 municípios, né? A Embrapa coordena esse trabalho. E a gente participou dessa discussão com os produtores, com os trabalhadores da agricultura familiar em vários municípios. E eles sempre colocavam a necessidade de construir pontes naquelas regiões mais produtivas. E baseada na solicitação deles, a gente destinou recursos para colocar, né, pontes, e algumas até substituir a ponte de madeira por ponte de concreto. Muitas foram queimadas. Muitas foram queimadas. Na época do verão forte. Do verão forte. Aí fizemos a parceria com o governo do estado e essas pontes, esses recursos estão sendo liberados para a construção dessas pontes nessas regiões mais produtivas, para que os nossos produtores possam escoar a sua produção. Senão a gente não tem ali a produção na mesa, né? A comida na mesa, que são eles que produzem. Senadora, o que esperar para 2017? Bem, esperar que seja um ano melhor que o 2016, mas com a certeza de que vai ter muito trabalho pela frente, vai ter que ter muita dedicação, muito compromisso, porque essa onda de denuncismo, essa coisa da investigação, essa coisa da eficiência que a sociedade cobra dos políticos, isso vai continuar e é bom que continue. É bom que continue, é bom que a sociedade fique muito atenta à atuação dos seus representantes no Congresso Nacional, no Poder Executivo, isso é muito positivo. O despertar dessa cidadania, entendeu? Da coisa da cobrança que a sociedade, que as pessoas têm que fazer para a classe política. Cobrança não só no que diz respeito ao trabalho realizado, mas cobrança também de postura ética. Nós não podemos mais nos conformar e aceitar que se elejam representantes no Congresso Nacional e que nos envergonhem e que se envolvam em corrupção, em desvio de dinheiro público, quando a sociedade brasileira, quando o povo roraimense sofre por desemprego, sofre por falta de atendimento adequado
nas políticas sociais, né, onde as pessoas reclamam da eficiência do poder público. Então, essa cobrança da sociedade, essa cobrança do povo roraimense em relação à classe política, ela precisa continuar. As pessoas precisam se manifestar, precisam mostrar a sua insatisfação com a classe política, porque só assim a gente vai ter as condições de fazer pressão sobre o parlamento, porque o parlamento funciona sob pressão. Quando a sociedade se manifesta nas redes sociais e cobra dos políticos, os políticos ficam mais atentos. Não? Isso Olha, tem acontecido cada vez mais, né? cada vez mais. A internet, as redes sociais têm contribuído muito para democratizar, né, o acesso à informação de tudo que os políticos fazem, né, na sua atividade parlamentar. Então, eu espero que em 2017 haja uma participação maior da sociedade no monitoramento das ações da classe política, em todos os aspectos. No aspecto do trabalho e no aspecto também da postura que um parlamentar deve ter na representação política. Porque nós vivemos a crise da representatividade. Você sabe, né? Nós vemos isso aí em demonstrações, inclusive de ações de membros do Poder Judiciário, né, que muitas vezes interfere na prerrogativa que é do Poder Legislativo. Mas faz isso porque há um vácuo. Se o Poder Legislativo não cumpre o seu papel, então nós vamos ter que fazer alguma coisa para corrigir o vácuo que é colocado na falta de ação do Legislativo naquilo que é sua prerrogativa. Muito bem, nosso tempo estourou, queria agradecer a sua presença e dizer que eu me sinto muito à vontade em entrevistar a senhora, porque não está envolvida em nenhuma operação e tenho certeza de que até o final do seu mandato também não vai estar. Desejar um 2017 de muito trabalho, né? Que a senhora consiga trazer ainda mais recursos do que trouxe em 2016 para o nosso estado, tá bom? Então, fique à vontade para dar a mensagem final aí para o nosso programa. Muito obrigada, TV Ativa, muito obrigada a Irismar. É um prazer ser entrevistada por você. Quero desejar a todos um Natal cheio de paz, de alegria, de união e que 2017 seja um ano melhor para todos nós. Muito obrigada. Nós conversamos hoje com a senadora Ângela Portela, queremos agradecer a sua audiência e desejar que você tenha um 2017 bastante repleto de felicidades. Então, até o nosso próximo programa.